A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma vez junto para nós falar das palavras de Deus. O nosso assunto hoje aqui é acerca do Apocalipse 13, aonde a Escritura Sagrada nos revela uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E mostra para nós um dos cabeças sendo ferido, como ferida de morte, mas a chaga mortal é curada. E toda a terra segue após a besta. Vamos ler o texto bíblico, vamos examinar aí a palavra de Deus. Abra aí a Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 13. Vamos junto aí acompanhar esta revelação divina. Livro do Apocalipse, capítulo 13, verso 1. Vamos ler o texto bíblico que diz assim: E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o seu chifre 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome, blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder, e o seu trono, e grande poder. E vi um das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Então temos aí esta revelação divina sobre esta besta, sobre esses cabeças e sobre esses chifres também. Vamos procurar ajudar você que tem, às vezes, grande dificuldade para entender as revelações do Apocalipse, e que você nos acompanhe e que esse vídeo possa ajudar você a compreender essas revelações. Aqui nós estamos diante dessa revelação que mostra uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos falar um pouco do assunto e ver se consegue ajudar você aí que tem dificuldade. Porque tem muita gente que tem facilidade para compreender, mas tem outros que têm maiores dificuldades. Espero poder ajudar você aí através deste vídeo. Esta besta aqui, mostrada para João nessa revelação, trata-se do reino ou do império, como você quiser entender aí, né? Aqui não está tratando do imperador, do homem, da pessoa, não. Esta besta está tratando do reino, do império. Nós aprendemos com a palavra de Deus, lá em Daniel capítulo 7, o verso 17, que Daniel vendo ali 4 bestas, né? Só que lá fala animal, aqui fala besta, mas tudo é animal. Então Daniel vendo ali aqueles 4 animais, ele não entendendo o que se tratava, ou o que significava, lá no capítulo 7, versículo 17 de Daniel, o anjo falou para Daniel que aqueles 4 animais seriam 4 reis que se levantariam da terra. Então nós já conseguimos enxergar que besta pode representar reis. Mas no mesmo capítulo, né, capítulo 7, verso 23, ali já chama de reino. Então quando Daniel queria saber acerca do 4º animal, né, da 4ª besta, o anjo diz para ele assim, lá no versículo 23 do capítulo 7, o 4º animal é o 4º reino. Então, a Escritura nos ensina
que esse título aí, besta, né, o animal, ele pode estar mostrando o reino e também mostrando o rei. E aqui no capítulo 3, verso 1, esta revelação está tratando do reino. Esta besta é mostrada o reino. Os cabeças são mostrados os reis. Então nós temos o reino e os reis aqui. O reino é colocado como besta e os reis é colocado aqui como cabeça. Embora eu já expliquei aí que essa palavra besta, esse animal, pode estar representando o reino ou o rei. Mas nós precisamos enxergar isso com muita precisão, o que a Escritura está mostrando. Então nós lemos o texto. João viu uma besta com 7 cabeças. A besta é o reino, os cabeças são os reis. O anticristo é mostrado como besta? Sim, ele é chamado de besta também. Nós vemos aí Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Lá você vê a palavra mostrando e chamando o anticristo de besta, né? Quando diz a besta foi presa e com ela o falso profeta. Ali não está se referindo ao reino, mas ao rei, a pessoa do anticristo. Então é isso que nós precisamos compreender quando nós lemos a Escritura. Quando ela está tratando do homem, da pessoa ou do reino. Aqui, capítulo 13, quando João diz, eu vi uma besta, estava sendo mostrado para ele o reino. Aí quando mostra os cabeças, está mostrando os reis, os governos do reino. Esta besta, mostrada aqui no capítulo 13, verso 1, este reino, ele é falado por Jesus no Apocalipse 17, verso 8. Lá Jesus disse assim a João, a besta que você viu era, não é mais, mas virá. Então Jesus estava tratando ali, no Apocalipse 17, versículo 8, que esta besta aqui, esse reino, Jesus colocou como era, né? Jogou algo assim como que para o passado, né? Era, não é mais, mas virá. Ali Jesus estava falando de um reino que governaria o mundo com força do ferro. Mas esse mesmo reino também governaria com a fragilidade do barro. E Jesus então falou para João que essa besta era, não é mais. Jesus estava dizendo, olha, esse reino não tem mais a força no momento que já teve no passado. No momento que eu me refiro, no momento da revelação que João estava recebendo ali na ilha de Pátmos, né? João estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e Jesus chegou com essa revelação. E no momento da revelação, Jesus disse a João, esta besta era, não é mais, mas virá. Então Jesus estava tratando de um reino que havia governado com muita força e que no momento não estava mais naquela mesma força, mas que um dia voltaria ainda a governar com força. E nós vemos isso lá em Daniel 2, né? Daniel 2, 42, quando Daniel interpretava o sonho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor havia sonhado ali com aquela estátua. Daniel interpretou aquele sonho e Daniel falou para ele, olha, o cabeça de ouro é você, é o teu reino. Ali tratava do reino babilônico, cabeça de ouro. Aí ele falou, os peitos e os braços é um reino depois do teu, um reino inferior ao teu. Por isso que era mostrado como prata. É o segundo reino, que é o Medos e os persas. Ele falou, a coxa e o ventre é um terceiro reino, que é o reino da Grécia. É o terceiro reino que governou. E nós temos ali as pernas de ferro e os pés ferro e barro. E Daniel falou, esse aí é o quarto reino. O fato dele ter ferro e ter barro
trata de um reino dividido e também que esse reino em parte vai ser forte, mas em parte vai ser frágil. Está lá Daniel capítulo 2, né? Versículo 42, você encontra lá a palavra de Deus mostrando aí sobre esse reino, que em parte seria forte e em parte seria frágil. Então nós estamos aí diante dessa besta revelada, esse quarto reino sendo revelado ali, mostrado para João. Inclusive era ele, o quarto reino, que governava ali no momento que João estava recebendo a revelação. E ele governava por meio de um cabeça ali. Já já nós vamos tocar no assunto aí e falar. Então, esta besta aqui é o reino que governou com força e que no momento da revelação não estava naquela mesma força governando mais, né? Já estava ali para encerrar aquele sistema de governo. Ele já tinha perdido a força, inclusive nem governa mais nos dias de hoje. Então, mas a palavra diz que era, não é mais, mas virá. É porque esse reino ainda vai governar por meio do cabeça que existe com força. Vai governar com força. É por isso que Jesus disse, virá. Então nós temos aí esta revelação falando da besta, que é o reino. E agora nós temos os 7 cabeças. Falar um pouco aqui dos 7 cabeças. Os 7 cabeças são 7 reis, mostrado aí nas Escrituras, no capítulo 17 do Apocalipse, no versículo 10. Quando Jesus fez João saber sobre a besta, fez ele saber também sobre os cabeças e sobre o chifre. Capítulo 17, a partir do verso 8. Então no verso 10, ele disse, as 7 cabeças que você viu, são 7 reis. Aí Jesus disse assim, 5 já caiu e 1 existe. Então quando Jesus aponta para os cabeças que João tinha visto na besta, Jesus disse, 5 cabeças já caiu. Ali Jesus estava dizendo sobre os cabeças que já havia passado pelo poder, pelo governo, e que não estava mais. Por isso que ele colocou ali, caiu. Caiu quer dizer, já governou, já não está mais no poder. Então ele falou, 7 cabeças, João, são 7 reis. 5 já caiu e 1 existe. Então ele aponta para um dos cabeças daquela besta que estava governando na época que João recebe a revelação. Aí ele diz, o outro ainda não veio, mas quando vier, vai durar um pouco de tempo. Então nós temos a besta, que é o reino, ou o império, como você quiser entender, um reino que governou com força, e que quando João recebe a revelação, não estava governando mais com a mesma força do passado, por isso Jesus falou, a besta era, não é mais, mas virá, porque um dia esse reino governará com força por meio do cabeça que ainda vai governar o mundo. São 7 cabeças, 5 já havia caído no momento que João recebe a revelação, 1 existia, 1 estava lá governando e o outro viria, né? Mostrado ali na época da revelação como futuro. E até hoje ainda é mostrado como futuro porque esse cabeça ainda não assumiu o governo. Mas sabe que esse cabeça é o anticristo. A Bíblia revela ele em outras partes da palavra de Deus. E nós sabemos que esse cabeça é o anticristo. Então, a besta é o reino, os cabeças são os reis, né, os imperadores, aonde 5 já havia caído, está aí Apocalipse 17, versículo 10. E 1 ainda não veio, mas viria no futuro, que é o governo do anticristo. E quando ele vier, ele vai fazer, segundo a palavra de Deus, aliança com muitos, né? Esses muitos aí que foi mostrado em Daniel 9, 27, trata dos reis, dos governos, que vão se aliar a ele. E é mostrado aqui como chifres. Os chifres aqui da besta, vocês observam que os cabeças estavam sobre ele o nome blasfêmia, né? Blasfêmia porque os cabeças puxam para si a prerrogativa que é Deus
Isso os imperadores sempre fizeram. O anticristo vai fazer isso também. A Bíblia revela para nós que o anticristo vai dizer que é Deus. Então, você pode ver que sobre os cabeças havia o nome blasfêmia. E sobre o chifre havia diademas. Os diademas são poderes de governo, né? Então, esses governos, tá aí capítulo 17 do Apocalipse, eu acho que verso 11, né, ou 12, está mostrando que os 10 chifres que ele viu, tratava-se dos reis, 10 reis, isso é, 10 governos. E que esses governos, tendo seus poderes de governo, iriam entregar ao anticristo, né, ao império, ao governante atual, que é o cabeça que ainda vai governar. Então nós temos aí esta revelação da palavra de Deus, desta besta, com 7 cabeças e 10 chifres. A besta é o império, o reino. Os cabeças são os imperadores, os reis, né, como você quiser entender aí. E os chifres são os reis, os governantes, que irão entregar os seus poderes, autoridade à besta, ao anticristo, ao império. Então, nós temos Daniel 9:27, que diz que quando ele vier, ele fará uma aliança com muitos. Os muitos são os governos mostrados na palavra de Deus. Então, nós temos aí o cabeça ferida, né? Apocalipse 13, verso 3. João vê as 7 cabeças, mas ele vê que um dos cabeças é ferido, como ferido de morte, mas a chaga é curada. E a chaga sendo curada, toda a terra segue após a besta. Aqui nós temos uma revelação, essa cabeça ferida, porque a Escritura mostra para nós que ele surge no cenário do mundo, ele faz aliança com muito. E ele fazendo aliança, ele vai governar o mundo. E ele vai dar jeito nas assolações do mundo. O mundo está sendo assolado, segundo as revelações da palavra de Deus, desde que Cristo morre, desde que foi destruída a cidade de Jerusalém e o templo de Israel. De lá para cá, segundo a palavra de Deus, lá em Daniel 9:26, está dizendo que depois da morte de Cristo, seria destruída a cidade e o santuário, então haveria guerras e assolações. Desde então, o mundo está sendo assolado. Mas ele surge no cenário do mundo para cumprir a última semana, e ali ele faz aliança com muitos. Essa aliança é nada mais, nada menos, projetos, plano de governar o mundo e de dar jeito na assolação do mundo. E é o que ele vai fazer. Então, esse cabeça, que é o anticristo, ele, cabeça ferida, né? Nós estamos falando aí do cabeça ferida, ele vai governar o mundo, ele vai dar jeito nas assolações do mundo, ele vai, segundo as revelações da palavra de Deus, trazer paz e segurança para o mundo. Está aí, ó, escrito na palavra de Deus, primeira carta aos Tessalonicenses 5, verso 3. O apóstolo Paulo chegou a dizer para a igreja ali, quando ele falava da volta de Cristo, quando ele falava do arrebatamento, que a chegada do Senhor chegaria como ladrão, não teria como dizer quando seria a volta do Senhor, porque viria como ladrão, mas Paulo falou, quando vocês ouvirem que há paz e segurança, aí sim virá a repentina destruição. A chegada de Cristo como ladrão, trazendo aí para o mundo o duro juízo de Deus, que é a ira de Deus contra esse mundo. Então, esse cabeça que vai ser ferido, alguns dizem que ele vai tomar um tiro. Tomando um tiro, ele não vai morrer, ele vai ser sarado. Outros dizem que ele vai forjar uma ressurreição, uma morte e uma ressurreição. Né? Tem uns que dizem assim, não, esse ferimento é que ele vai forjar uma morte e ele vai ressuscitar. Aí tem outros que dizem que ele vai sofrer um atentado, né? Tem outros que dizem, não, ele vai sofrer um atentado. Então nós temos aí essas posições de algumas pessoas
estudiosas, né? Que acredita que o ferimento seria isso. Ele tomar um tiro e não morrer, ou ele forjar uma ressurreição e viver de novo, ou enfim. Mas nós não podemos falar o que nós quer, o que nós acha. Nem eu e nem nenhum estudioso. Porque a Escritura Sagrada, ela não é de particular interpretação. Nós não podemos estar impondo nada. Senão aparece outro impondo outra coisa. Não, ele não vai tomar tiro, ele não vai forjar morte e ressurreição, ele não vai sofrer atentado nenhum. Vai acontecer isso com ele. Então não pode. A Escritura tem que ser interpretada por ela mesma. Então o que eu tenho para vocês aqui, por meio da palavra de Deus, acerca do assunto ele terá um bom governo no mundo, vai dar jeito no mundo, vai ser enxergado com bons olhos, a humanidade vai pregar a seu respeito que ele é o Cristo, como diz a palavra, né? Vão dizer, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, e Jesus diz, não vai, não siga, não é eu. Então, esse governo, governando o mundo aí de uma forma boa, trazendo para o mundo paz e segurança, será enxergado como Deus, como Cristo. Mas com esse cabeça aqui que a palavra está dizendo será ferido, o que nós encontramos nas Escrituras Sagradas é que quando Cristo vier, o Senhor vai assolar ele, vai assolar o seu reino. Conforme eu já mencionei, né? 1 Tessalonicenses 5, verso 3, alguém vai estar dizendo, a paz e segurança serão surpreendidos com uma terrível destruição que é a chegada de Cristo como ladrão. E nós temos a revelação da palavra de Deus, que o mundo vai sofrer uma ruína muito grande. Então esse governo que construiu um império, construiu um bom governo, esse cabeça, ele será então, esse governo dele, essa construção que ele construiu diante do seu sistema de governo, derrubado por Cristo. Isso que vai ocorrer na história, segundo a palavra de Deus. Então o mundo vai estar dizendo a paz e segurança, né? Está lá ali um bom governo, um bom sistema, mas é surpreendido com uma terrível destruição. Aí o negócio vai ficar ruim. Então aí nós já vemos o cabeça sendo ferido. Nós temos mais. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Paulo diz assim, há um que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o ínico. Revelado o ínico que Paulo está falando e está tratando do anticristo ali. Será revelado o ínico. Né? Aí Paulo diz assim, a quem o Senhor vai desfazer com o assopro da boca, porque nós sabemos pela palavra de Deus que o anticristo será desfeito por Jesus na batalha do Armagedon. Né? Então Paulo falou, esse ínico, a quem o Senhor vai desfazer com o assopro da sua boca, ele será revelado. A palavra revelado significa mostrado, descoberto, conhecido. Por quê? Há um que resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o ínico. Ali está tratando do momento que a igreja sai e o anticristo é mostrado quem realmente ele é. Porque enquanto a igreja estiver aqui, ele está passando como Cristo, como Deus. Mas na hora que aquele que resiste for tirado, ele vai ser mostrado realmente quem ele é. As pessoas vão saber que ele não é Cristo, que ele não é Deus. Porque a palavra revelada é trazer ao claro da luz aquilo que está às escondidas. O anticristo está governando o mundo não como o anticristo, mas como Cristo, como Deus. Mas quando aquele que resiste sair, aí então a sua verdadeira identidade será mostrada para a humanidade. Que ele não era Deus coisa nenhuma. Então tá aí. Isso acontecendo com ele, ele é então abandonado pelos governos que se aliou a ele. Ele perde aí a credibilidade diante dos governos e dos povos. Então isso ele terá o reino destruído por Cristo, conforme a palavra de Deus. Se você continuar aí a palavra de Deus mostrando, né? 2 Tessalonicenses 2, verso 8, você vê que Paulo fala assim, ele será revelado,
esse é quem o Senhor vai desfazer com o assopro da sua boca, e será aniquilado com o resplendor da vinda de Jesus, de Cristo. Então, nós temos aí esta palavra, que ele será, então, arruinado, né? Arruinado, arrasado com a chegada de Cristo. O resplendor de Cristo vai largar o seu reino, o seu governo, arruinado, arrasado. É isso que Paulo está falando. Pega o texto bíblico aí, presta bastante atenção que você vai entender. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, né? Você vê que há um que resiste até que do meio seja tirado, aí então é revelado o ímpio, a quem o Senhor desfará com o assopro da boca e o aniquilará com o resplendor da tua vinda. Então, esta palavra aniquilará significa arrasar, arruinar, destruir. Então, este cabeça terá uma ruína muito grande com a chegada do nosso Jesus. Nós encontramos o profeta Joel, quando ele fala da chegada de Cristo, chamado ali dia do Senhor, dia de Cristo, é o dia em que Jesus vem com a ira para assolar este mundo. Você vê que Joel mostra, no capítulo 2, verso, acho que 2 ou 3, está lá registrado, que na frente de Jesus, na frente do Senhor, a terra é um jardim do Éden. Olha como é que estaria aí um paraíso com esse falso governo. Mas o profeta diz que atrás dele, depois que ele chegar atrás dele, haverá um desolado deserto. Então tá aí, o cabeça governa o mundo muito bem, traz para o mundo paz e segurança, será reconhecido como Deus, como Senhor, mas ele terá o seu reino arruinado por Cristo. Arruinado. Então o cabeça é ferido. É isso que nós temos aí na palavra de Deus. Agora, se você quiser acreditar que ele vai tomar um tiro, que ele vai sarar, se você quiser acreditar que ele vai forjar uma ressurreição e vai viver, se você quiser acreditar que ele vai sofrer um atentado, aí é com você. Mas são colocações de pessoas. Mas a Bíblia mostra para nós, é isso aí que eu passei para você. Ele governa bem o mundo, mas ele terá o seu governo arruinado por nosso Jesus. Quando o mundo estiver dizendo a paz e segurança, Cristo chega como ladrão e traz uma ruína para este mundo. E o governo que o anticristo construiu, cheio de glória, cai tudo por terra. O cabeça é ferido. Ah, irmão, mas ele é sarado. Sim, ele é sarado. Porque este cabeça, no fim da ira, a palavra de Deus revela para nós em Apocalipse 16. A palavra de Deus revela para nós a partir do versículo 12. Que ele será ajudado por 3 espíritos semelhantes a rã. São espíritos de demônio que faz prodígio. E que esses espíritos vai falar na boca dele, na boca do falso profeta. E vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar, para os ajuntar para a batalha do grande Deus. Porque nós temos a batalha do Armagedon. E para o anticristo ir para a batalha do Armagedon, ele precisa ter o apoio dos governos da terra, dos reis. Mas como ele perde com a chegada de Cristo, arruinando o seu governo, ele sendo cabeça ferido, ele tem que ser sarado. No fim da ira, a revelação aí em Apocalipse 16, 12 mostra para nós que ele será ajudado por 3 espíritos semelhantes a rã, são espíritos de demônio que vão ao encontro dos reis de todo mundo para os congregar para a batalha do Armagedon. Então aí nós vê, no fim da ira, o anticristo sendo ajudado por 3 espíritos semelhantes a rã, e esses espíritos convencedores vai convencer os reis da terra que o anticristo ainda é capaz, e aí os reis irão se ajuntar a ele para ir para a batalha do Armagedon. Cumprindo aí a profecia do profeta Zacarias, né? Capítulo 14, aonde lá Deus fala na boca do profeta dizendo: eis que eu ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém. Cidade será cercada, mas o Senhor vai sair e vai pelejar contra essas nações. Então, esses 3 espíritos mundanos, semelhantes a rã,
falando na boca do falso profeta, do anticristo, vai convencer os reis da terra que o anticristo ainda é capaz, isso no fim da ira, e vão se ajuntar a ele para a batalha do Armagedon. Aí Jesus vem com a igreja e destrói o anticristo, o falso profeta e os reis da terra, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 19, verso 20 e 21 em diante. Está lá a destruição desse governo, desse cabeça, e também dos reis, que no fim da ira vai seguir ele ali, porque a revelação diz, o cabeça é ferido, é sarado, e toda a terra segue após a besta. Então, eles irão seguir o anticristo, achando que ele ainda é capaz, porque ele está ali ocupando uma posição de novo com força, e ele então será destruído por nosso Jesus. Que essas palavras possam te ajudar. Você que está me acompanhando no vídeo, não vou continuar para o vídeo não ficar tão longo, mas que você possa compreender aí que a besta é o reino, os cabeças são os reis, os imperadores, né? Os chifres são os governantes que vão entregar seus poderes a esse reino, a esse governo. E esse cabeça ferida é o anticristo, que terá um falso governo no mundo e um governo de glória, mas esse governo será arruinado com a chegada do nosso Jesus. E que no fim da ira ele é ajudado por 3 espíritos semelhantes a rã, e aí então os reis irão novamente crer que ele é capaz, junta a ele para ser destruído por Jesus na batalha do Armagedon. Que o nosso Jesus leva a igreja para a festa, larga o mundo na ruína, e no fim da festa, Jesus vem para o reino milenar, né? E assim ele destrói o anticristo, os reis da terra, e destrói também aí o falso profeta. O falso profeta, lá no capítulo 13, acho que verso 14, se eu não estiver enganado, do Apocalipse, é mostrado como segunda besta. Aquela segunda besta ali trata-se do falso profeta. Deus abençoe, que Deus ajude vocês a compreender aí os assuntos do Apocalipse 13.